Livros de quadrinho com preço fixo? Será que isso funciona? Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui, e esse vídeo aqui é uma resposta ao vídeo do Vinícius do Dois Quadrinhos, que é um canal que eu acompanho direto, e aparentemente está rolando uma ideia de fazer uma lei que fixe os preços dos livros e, consequentemente, dos quadrinhos no Brasil. Ele fez um vídeo explicando os pontos positivos e negativos, um vídeo muito bom, inclusive, que eu vou botar aqui nas descrições dos links todos para vocês assistirem. E como eu moro aqui na França e aqui funciona um pouquinho diferente do Brasil, eu acho que eu posso acrescentar um pouco nessa discussão e mostrar como funciona aqui. Para começo de conversa, aqui na França existe sim uma lei de preço fixo para livros. É a lei número 81766 de 10 de agosto de 81. E ela é conhecida como Lei Lang, porque ela foi escrita pelo Jack Lang, que era o ministro da Cultura na época. O que é curioso, porque Jack não é um nome muito francês. A questão é que ela existe, ela está em vigor até hoje. Inclusive, em 2011 ela foi alterada para também abraçar os e-books. Então a gente pode usar a França como estudo de caso para ver o que aconteceria se a gente fizesse isso no Brasil. Eu sei que não é a mesma coisa, porque não é só essa a única diferença entre o mercado brasileiro e o mercado francês, mas isso pode dar algum insight pra gente de como isso afeta as vendas, afeta o mercado de forma geral. O Mercado Nacional das Editoras aqui da França, no site deles tem um textozinho que eu vou botar aqui na descrição também, explicando quais são os objetivos deles em colocarem essa lei de preço fixo. A primeira é promover a igualdade do cidadão em relação aos livros, fazendo eles disponíveis em qualquer lugar do país, porque é mais fácil você distribuir ele igualmente para todos os lugares se ele tiver o mesmo preço. Preservar uma distribuição densa e descentralizada dos livros, porque com o preço fixo você não vai ter tipo uma livraria ou uma editora muito forte num lugar só, que só vai jogar livros ali no entorno dele. Você vai ter livros em todos os lugares do país, por vários produtores diferentes, livrarias diferentes, editores diferentes, e incentivar o pluralismo de iniciativas criativas, que você vai ter uma demanda mais igualitária por qualquer tipo de livro. E pelo que eu conversei com todo mundo aqui na França até agora, todo mundo parece bem a favor disso, todo mundo gosta dessa lei e acha que ela é uma lei importante para o mercado funcionar como ele funciona. Para deixar claro, uma lei de preços fixos em livros também existe em vários países. Argentina, Áustria, Alemanha, Grécia, Israel, Itália, Japão, Líbano, México, Holanda, Noruega, Portugal, Eslovênia, Coreia do Sul, Espanha, e não sei se tem mais, esses foram os dados que eu consegui encontrar. Então, sendo boa ou não, essa ideia não é uma coisa muito absurda, porque muitos países usam. Inclusive no Reino Unido existia uma coisa parecida, só que não era uma lei. Era um acordo entre as editoras e livrarias do Reino Unido. Era chamado Netbook Agreement. E ele existiu desde o início do século passado até os anos 90. Quando nos anos 90 algumas livrarias começaram a ficar muito grandes e queriam expandir, né? E esse acordo estava meio que restringindo elas, então elas começaram a furar o acordo e acabaram por dissolver o acordo. E logo depois um acordo desses de fixar preço foi considerado ilegal. No Reino Unido não pode mais acontecer. Inclusive eu estava pesquisando e uma das livrarias que quebrou esse acordo nos anos 90 é a Waterstones, que é uma das livrarias mais extremamente enormes que tem lá. Inclusive sempre que eu ia comprar um livro e não era na Amazon, era uma livraria, eu ia na Waterstones. Mas enfim, como eu falei, tem vários países que têm leis parecidas. Existe inclusive uma associação internacional de publicadores que é sediada na Suíça hoje em dia, e no site deles, eu vou deixar aqui na descrição também, tem um artigo escrito por uma editora francesa que coloca vários argumentos a favor do preço fixo nos livros. Ela alega que isso ajuda na diversidade de livrarias, porque quando você tem um preço fixo, você tem mais livrarias pequenas em vários lugares, então ao invés de ter poucas livrarias grandes, você tem muitas livrarias pequenas mais espalhadas. Por exemplo, existem 1.900 livrarias nos Estados Unidos hoje, e existem 2.500 livrarias na França hoje, sendo que a população da França é 5 vezes menor. Os Estados Unidos não tem uma lei de preço fixo e a França tem. Ela também alega que ajuda a diversidade de títulos, e quando você faz isso, você não vai ter tantas promoções e tanto divulgação de best-sellers, porque eles não são tão proeminentes no contexto do mercado geral. A venda de best-sellers na França equivale a 1,6% das vendas totais de livros, enquanto no Reino Unido os best-sellers representam 16%. Outro ponto é a acessibilidade de preço. O preço médio de um livro aqui na França, e quando eu falo livro eu falo quadrinho e livro, o preço de tudo junto, o preço médio são 11 euros, que é o preço de uma entrada de cinema em Paris. Em outros países onde não tem isso, como na Inglaterra, os preços dos best-sellers acabam caindo, porque eles fazem tiragens enormes, muita venda, muita procura, muita divulgação, e os outros livros acabam tendo um aumento de preço. De 98 para 2008 no Reino Unido, teve um aumento de 50% dos preços dos livros não best-seller. Ou seja, acaba criando um mercado paralelo, acaba criando um mercado de livros que saem muito e livros que não saem. E os livros que saem são baratos e acessíveis, e os livros que não saem acabam sendo muito caros. Mas o que ela mais salienta é que o preço fixo auxilia na propagação de ideias. E esse é um argumento bem interessante, porque, por exemplo, a Amazon, que ocupa uma fatia do mercado gigantesca nos Estados Unidos, e no Reino Unido e em diversos países, ela meio que decide o que vai ser colocado na loja e o que não vai. E já aconteceu da Amazon ter um conflito com uma editora e boicotar os livros dela.
Aconteceu isso com a Hachette, que é uma editora americana, com a Bonnier, que é uma editora alemã, e eles simplesmente tiraram do mercado. Eles simplesmente tiraram da loja da Amazon os livros deles, e para o consumidor fica mais difícil de encontrar esses livros, porque a Amazon domina o mercado. Isso rolou parecido com a loja da Apple também, no caso dos e-books, que a Apple recentemente tirou todos os livros franco-belgas do catálogo, assim como os livros de uma editora dinamarquesa chamada Gyldendal, porque tinham nudez. E a Apple falou que não queria e boicotou. Então talvez o fato de ter um preço fixo faça com que, se alguma editora tem uma rixa com o distribuidor ou com a loja, qualquer que seja, você pode encontrar esses livros em outros lugares, e assim permitindo a pluralidade de ideias de qualquer livro, de qualquer coisa que você queira vender. E concluindo, eu acho que o preço fixo é positivo? Não sei, porque mesmo que ele funcione aqui na França e em alguns outros países, o mercado do Brasil é completamente diferente do mercado da França e do mercado do americano ou do Reino Unido. Então a gente precisa de mais dados e de avaliar outras questões para ver se isso realmente se aplica ou não. Mas não tira o fato de que é importante ter todos esses dados que eu coloquei para ajudar a gente a formar essa opinião e decidir o que é bom ou não. Eu procurei na internet bastante sobre lei de preço fixo em livros, e a maioria das coisas que eu achei foram coisas positivas. Se você procurar só por, lei de preço fixo na internet, você vai achar muito mais artigos e sites falando bem disso do que falando mal. Não que seja fator determinante para, né? E usando a minha experiência anedótica aqui na França, me foi muito positivo, porque, por exemplo, existe uma livraria muito grande aqui em Angoulême e outras livrarias menores. Só que a livraria muito grande, ela é longe da minha casa. Então eu não preciso necessariamente ir até a loja longe da minha casa para comprar o livro que eu quero. Eu posso também ir na loja pertinho, que eu sei que vai ser o mesmo preço, não preciso me preocupar com isso. Mas é importante que você tire as próprias conclusões de vocês a partir dos dados que eu coloquei, a partir dos dados que o Vinícius colocou e a partir do que vocês procurarem na internet, ou enfim, o que vocês lerem. Tem um ponto, porém, que eu queria refutar o que o Vinícius falou, que foi quando ele disse que quando você coloca o mesmo preço em todas as livrarias, você está colocando o mesmo preço na livraria que te atende mal e na que te atende bem. Como se fosse uma coisa ruim, mas na verdade isso é uma coisa boa. Porque dessa forma você está fazendo com que o único diferencial de cada loja, o único não, mas o mais importante, seja o atendimento. Ou seja, como é a loja, como são as pessoas que trabalham na loja, e não o preço. Porque quando você tem o preço como diferencial, eu posso às vezes ir numa loja que é ruim, que é feia, que é desagradável, os funcionários são mal educados, mas eu vou lá porque é mais barato, entendeu? Quando nesse caso do preço fixo, eu vou na loja que me faz bem, na loja que tem um serviço bom, que tem um ambiente agradável. Enfim, eu acho que é isso, eu falei bastante já. Eu não sei se o Vinícius vai ver esse vídeo, porque o canal dele é muito, muito maior do que o meu, mas se ele ver, aquele abraço, cara, o teu trabalho é muito maneiro e continue assim. E é isso, o que vocês acham, galera? Posta nos comentários aqui e não deixem de ver o vídeo dele, porque você não vai entender muita coisa do que eu falei aqui se você não tiver assistido o vídeo dele, então vá lá. E é isso, galera, curte, compartilha, se inscreve, que eu sei que todo mundo já sabe. E desculpa a bagunça que eu tô meio que de mudança aqui. Aquele abraço, valeu!